Salve negras, pessoal. Esse é mais um vídeo dos meninos de Fora da Vila. Eu sou o Danilo Rattori, vindo aqui fazer o nosso tradicional vídeo de react da entrevista coletiva. Foi uma entrevista bem curtinha, até achei estranho, porque normalmente os jogos comando do Santos tem uma entrevista um pouco maior, mas talvez pelo resultado ter sido bastante ruim e o futebol apresentado também, o Elton Ribeiro fez uma entrevista curta, então vamos assistir juntos. Não assisti ainda, a gente assiste junto e reflete um pouco sobre o que ele respondeu, discute, ver se a gente consegue respostas para os questionamentos que nós levantamos no vídeo de ontem. E vamos falar um pouco também sobre a votação da mudança do estatuto. Fizemos alguns vídeos também comentando sobre essas alterações. Foi votado hoje, foi aprovado por 2/3 dos votantes, por uma diferença relativamente apertada. Então vamos comentar um pouco sobre isso e falar sobre o que é que muda, então, com esse novo estatuto. Recomendo ver os nossos vídeos que já discutiram sobre isso, mas vamos aqui dar uma repercutida também sobre o tema. Antes, peço sempre, se inscreve no canal se você não for inscrito, deixa o like. Se você já é inscrito, muito obrigado, já somos 910 inscritos. Obrigado a todos e a cada um de vocês. Estamos mais perto aí do 1000 do que do 800. Obrigado a todos. E no mais, deixe seu like, compartilhe e comente o que é que você achou da entrevista do Orlando Ribeiro, que nós iremos assistir agora, e da questão da votação do novo estatuto. Então, vou começar de novo, como sempre, tentando compartilhar aqui o vídeo do Orlando Ribeiro, e nós iremos assistir juntos e ver quais foram as respostas, então, do comandante santista. Tu avaliasse como foi essa partida contra o Avaí? Estava vendo, acho que foram poucas finalizações do Santos, se não me engano, 9 finalizações do Peixe. Como você avalia hoje a atuação do time? Nós não fomos bem, né? Nós temos que avaliar dessa maneira. Eu sempre coloco que eu gosto de assistir o jogo depois com mais calma, na televisão, com o pessoal da análise. E hoje, mais do que nunca, eu tenho que assistir para mim realmente saber o que aconteceu. Mas a equipe não foi bem. Resposta bastante básica. A equipe não foi bem, preciso ver para descobrir, mas a equipe não foi bem. Não, nenhum mistério nisso, né? Obviamente não foi bem. Orlando, me permita até em cima disso, né, que você sempre fala realmente, né, que você prefere ver pela TV, mas na beira do gramado você não consegue ter nenhuma ideia da quantidade de erros, talvez da forma passiva como o Santos se comportou, principalmente depois do gol cedo. Gol cedo, teoricamente, deveria servir para o time ganhar mais motivação e continuar atacando. A impressão que nós tivemos é que o gol cedo fez muito mal ao Santos. No futebol se fala muito em salto alto. Não sei se pela fragilidade do Avaí pode-se colocar isso em questão. O time acabou sendo rebaixado. Mas você não consegue, com o que você viu em 90 minutos à beira do gramado, ter nenhuma análise do comportamento do seu time? Consigo ver, e salto alto não foi, né? E eu sempre coloco que às vezes a gente pode se equivocar na análise com a cabeça quente. A princípio, nós ficamos muito atrás depois do gol, porque o gol foi com um minuto e pouco. Então isso a gente precisa saber o que resultou, por que nós ficamos muito atrás. Então é por isso que eu gosto de assistir. Mas salto alto não foi, e se for resumir bem, nós precisávamos sair um pouco mais da nossa zaga para dar um combate um pouquinho mais à frente. Mas faltou meio de campo. Boa noite. Boa noite. Explicasse, por favor, estrategicamente, qual foi a ideia de usar o Bruno Oliveira hoje no meio de campo, já que era um jogador que você não vinha utilizando nos últimos jogos. Por quê da escalação dele? Qual foi a sua ideia ali para esse funcionamento do meio de campo do Santos no primeiro tempo? Aí já é uma pergunta um pouco mais interessante. O Felipe Camargo tentou insistir na primeira pergunta, ele meio que repetiu, porque a primeira resposta foi bastante evasiva. O Orlando Ribeiro continuou evasivo na segunda resposta. Falou que enxerga lá que o time recuou demais, mas isso explica nada, já que teoricamente foi por orientação dele. A gente primeiro acredita nisso. E agora uma pergunta sobre a questão da escalação do Bruninho. Veremos o que ele responde. Nós entramos com um volante de mais marcação, que é o Rodrigo, e um volante de marcação e de saída de bola. Então, na realidade, estava faltando um meia de criação, um meia que chegasse um pouco mais perto do gol.
e nós perdemos o Ed Carlos por contusão. Então, o que se aproximava mais das características do Ed Carlos era o Bruno. E ele vinha treinando bem, estava merecendo uma oportunidade, e foi dada essa oportunidade para ele. Foi bom dar essa oportunidade para ele, para ver que ele não mostrou, que não aproveitou a oportunidade. É interessante que, bom, o Sanches não poderia entrar também, né? Acabou não comentando isso, mas era quem ele acreditava que faria essa função. E aí a gente ressalta aqui a preocupação com o fato de que o Sanches também não era esse jogador, ele não fazia essa função. E o Bruninho teve a oportunidade, acho que faz sentido dar a oportunidade, mas ele também não mostrou e eu acho que poderia ter sido substituído antes. Tudo bem? Boa noite. Tudo bom. O Santos ainda tem metas a alcançar no campeonato, ainda tem 2 jogos, 6 pontos a disputar ainda, mas também já se falado na temporada do ano que vem, a pré-temporada que começa inclusive em dezembro. Você tem participado de algumas conversas com o presidente, comissão técnica para a temporada dos últimos 3, ou você não participa dessas conversas? Não quer participar? Essa aqui é uma pergunta muito boa para ele dar uma resposta evasiva, que nem ele deu nas outras entrevistas, do tipo, estou à disposição, se precisarem de mim estou pronto, nós temos o conhecimento a oferecer para o Santos, vamos ver como é que ele vai responder. Temos 2 jogos e a nossa meta é vencer os 2 jogos. Não, mesmo nesse jogo a gente já não fazia conta, não era ideal a gente estar fazendo conta, porque a gente realmente estaria numa condição difícil. Então, a conta nossa é vencer as 2 partidas e depois ver o que acontece. É como eu já falei antes, a gente tem conversado em questão de dias, qual dia que sai, os dias que voltam. Então, nessa situação, a gente conversa assim. Não respondeu a pergunta sobre a questão do planejamento. Pegando um gancho de jogadores que entraram, a entrada do Lucas Barbosa no lugar do Lucas Braga, qual foi o que vocês analisaram ali para fazer essa O Braga Uma pergunta interessante também, fiquei com essa dúvida durante a partida. no aquecimento já sentiu um desconforto, né? Então, na realidade, ele já jogou meio um sacrifício. É um atleta de muita garra, de muita dedicação. E no intervalo, a gente perguntou para ele, ele falou que realmente ele estava sentindo um pouco a região do pubis. Então, nós achamos melhor não forçar, achamos melhor colocar mais um atacante no lugar de um atacante, no caso o Barbosa. Então, foi mais questão de contusão. Aí faz sentido. Interessante só que o Lucas Barbosa às vezes é meia, às vezes é atacante, segundo o próprio Orlando Ribeiro, na verdade. Varia um pouco. Eu mesmo não tenho exatamente certeza do que o Lucas Barbosa é, eu acho que ele é mais atacante mesmo. Só que daí, nesse sentido, o Santos foi ficando sem meio de campo, né? Se o Lucas Barbosa não ia fazer essa função. Depois, com as saídas entrou o Sandri, mas daí saiu o Camacho, saiu o Bruninho, saiu o Rodrigo Fernandes, e os que entraram não eram exatamente meio de campo, todos eles, né? Entrou o Sandri, entrou o próprio Barbosa, o lateral, né? O Lucas Pires entrou durante a partida, o Luan, que não é meio também, e no final entrou o Juan, que é centroavante. Então, o Santos realmente desprovido de meio de campo. Orlando, a gente percebe quando você fala do Rodrigo Fernandes que você o vê como um homem realmente de combate, de marcação apenas. Porque para a gente que está de fora, e você me corrige, claro, você não é obrigado a concordar, para a gente que está de fora a impressão é que o Fernandes marca, mas ele sabe também sair do jogo, ele consegue dar passes, chegar ali na mesma intermediária ofensiva, ajudando o time com passe. Na última resposta, ou há 2 respostas, você falou que o Fernandes fazia isso, tem o Camacho que, né, sai mais para o jogo, um volante que marca e sai para o jogo. A tua visão, você acha que o Fernandes ele só tem esse tipo de característica, por isso que você tem, quando o time precisa buscar a vitória, você o saca e opta por algum outro jogador que está no seu banco? Não, o Rodrigo ele tem uma boa marcação, é o que é a característica maior dele, mas ele sabe jogar, senão ele não estaria no Santos, né? E a questão que às vezes a gente precisa tirar é porque ele é realmente o primeiro a marcação e já está com cartão. Então ele já tinha feito uma falta que poderia originar uma expulsão. Então não é somente a característica dele. O Camacho é uma característica diferente, né? Então o Camacho é um pouco mais à frente, mas também é um atleta de qualidade, que sabe marcar, que sabe jogar.
Então, não é um atleta que tem somente uma característica, no caso do Rodrigo. Fernando, por favor, em cima das substituições. Essa pergunta eu não faria, porque parece que ele quis perguntar assim: na sua opinião, então o Fernandes só serve para uma posição, para primeiro volante, e o Camacho não, e é assim que você vê o jogador. E aí é muito fácil para o Orlando responder: não, ele é um cara que sabe jogar, que sabe marcar, ele é melhor marcador do que passador, que é verdade, porque ele marca realmente muito bem, mas eu já tenho minhas dúvidas se ele passa melhor do que o Camacho. Mas ele fez uma resposta bastante protocolar, né? Ele falou: ele marca melhor do que passa, mas ele é um excelente jogador, tem passe também. E o Camacho é um jogador diferente nesse sentido. Ele tem mais passe, mais ajuda na marcação também. É que, na minha opinião, o Camacho não tem feito brilhantemente nenhuma das duas coisas. O Fernandes marca brilhantemente e, eventualmente, passa bem também, né? No finalzinho, acho que nos últimos 10 minutos, o Santos pressionou muito pela bola aérea, né? Tentou pelos dois lados e tudo mais. Quais foram as suas intenções com a substituição e o que faltou para o Santos conseguir furar a zaga do Avaí e conseguir a vitória? Precisávamos ter um pouquinho mais de lucidez no último terço, né? Até tivemos uma situação, um cabeceio com o Barbosa. É difícil ele errar, né? É um atleta que finaliza muito bem, mas a ideia era realmente colocar mais um atacante ao lado do Marcos, que foi o caso do Seco. O Camacho, o Sandri como um primeiro, e o Camacho a gente já sabia que ele teria um pouco mais de dificuldade para suportar ali, porque ele já estava ficando sozinho, né? Até acredito que ele conseguiria ficar até o final, mas a gente precisaria de um gás a mais, que era o caso do Sandri, e que também marca e sabe jogar. Então a ideia é realmente colocar o Avaí no seu campo e a gente tentar o gol, porque o empate para nós não serve. Pois então, aí ele não me respondeu, principalmente a questão do Luan, que, como eu falei aqui no pós-jogo, muitos dos jogadores que entraram, na minha opinião, eram jogadores que ele estava meio que testando, assim. Dá a impressão que a diretoria falou: ó, Libertadores está difícil mesmo, põe esses caras para jogar pra gente ver quem é que presta pra temporada. E aí meteu o Juan, meteu o Luan, meteu Bruninho, meteu Lucas Pires, que fazia muito tempo que não entrava. Lucas Pires foi por contusão do Felipe Jonathan, mas enfim, só para dar o exemplo. E aí as explicações meio que se perdem, porque quando ele fala de colocar o Sandri e deixar o Avaí no próprio campo, ele deixa um buraco no meio, na verdade. Ele dá o meio de campo para o Avaí avançar, e foi o que o Avaí fez, inclusive. Então, o Santos que termina com o Sandri em campo, é, uma, todo mundo na frente, né? Marcos Leonardo, Juan, Lucas Barbosa, que ele mesmo falou que é atacante, Ângelo, que é atacante também, estava recuando um pouco. Então, quatro atacantes, Lucas Pires e Madison, né? O Madison acho que ficou até o final ainda. Os dois zagueiros, o João Paulo e mais dois jogadores. O Luan, que não é meia, acredite você no que você quiser, mas para mim ele não é meia. E mais alguém que entrou? Lucas Barbosa, Sandri, Luan, Felipe, Lucas Pires e Juan Seco. Então é isso, né? Ficou Marcos Leonardo, o Ângelo, Luan, Lucas Barbosa e Ângelo, todos atacantes, praticamente. Sandri, não tinha outro meio de campo, né? O Sandri de volante, os dois laterais, os dois zagueiros e o goleiro. Então era basicamente um deserto no meio de campo, tanto que o Ângelo teve que voltar para tentar fazer essa ligação. Ele deu uma recuada, mas você perde o poder de ataque, tanto que o Ângelo conseguiu fazer jogadas, mas o Juan não soube aproveitar. Então, eu não sei se eu perguntaria isso na entrevista, mas eu ficaria muito curioso para saber assim, se ele não teve nenhum tipo de orientação, se ele não quis colocar esses jogadores para testar efetivamente se eles vão ou não ficar. Até acho que a questão que fizeram com relação ao planejamento, se ele já está participando do planejamento do Santos
talvez pudesse ter sido abordada nesse sentido, e ele acabou desviando do assunto, e aí nós ficamos sem resposta de qualquer jeito. Então essa foi a coletiva bastante evasiva do Orlando Ribeiro. Achei que foi uma coletiva que não nos trouxe respostas, não trouxe esclarecimentos. E só para terminar o nosso vídeo, comentar da grande notícia, assim, né, do que está movimentando os grupos de WhatsApp e os torcedores do Santos, que é a questão da mudança do estatuto. O Santos fez a votação para mudar o estatuto, que, como eu já falei nos outros vídeos, tinha pontos que eu achava positivos, outros negativos, e aí você coloca tudo num balaio só, mas parecia assim que a maioria tendia a aprovar a mudança e que tinha como carro-chefe, digamos assim, a possibilidade do Santos se tornar uma SAF, né, a Sociedade Anônima do Futebol, se tornando menos clube associativo e mais uma empresa. Acho que cabe até fazer vídeo sobre isso no futuro, assim, para a gente discutir melhor o que é essa questão da SAF. Nós, inclusive, já tivemos um vídeo aqui com o Dr. Rafael Cobra falando sobre a SAF, falando sobre as possibilidades. Então é possível que no futuro próximo o Santos acabe se tornando, assim, ou aberto à possibilidade de se tornar uma SAF. Acredito que vai ser algo que nós veremos muito nas campanhas para presidente do ano que vem. Lembrando que ano que vem é ano de eleição no Santos, termina a gestão Rueda, que do jeito que a coisa anda não vai se reeleger. Ele falou que não quer, mas mesmo que queira, será muito difícil. E aí, possivelmente, nós veremos uma grande discussão nesse sentido, assim, pelo menos é o que eu estou esperando. Então, no total, foram 2.293 votos para sim, contra 1.127 votos para não aprovar a mudança do estatuto. Só para fins aqui de contagem, o Santos precisaria de 2/3 de votação positiva para para realizar, né, para ser aprovada essa votação. O Santos teve, de acordo com as estatísticas, então 2.293 votos a favor da mudança do estatuto, 1.127 votos contra a mudança do estatuto e 4 votos nulos, que eu não vejo muito sentido nisso, mas de qualquer forma teve. E isso dividido por tudo somado, dividido por 3 vezes 2 dá igual a 2.282,666, então 2.283. Por isso que está sendo veiculado que o Santos teve 10 votos a mais para o sim do que o esperado, então acabou sendo apertado. Precisariam de, dentro desse aspecto, né, precisariam de 2.282 votos a favor, dentre todos esses. Acabou tendo 2.293 votos a favor, e aí alcançou-se essa maioria de 2/3. E aí eu lembro aqui, estou com a matéria do Diário do Peixe, algumas das mudanças são a redução dos membros do Conselho Deliberativo para 150 membros eletivos, o que é bom, porque eu acho que o número de membros do Conselho Deliberativo é muito alto, atualmente gira em torno de 240. Me preocupa, talvez, que uma redução dos números de membros, se for no modelo atual, vai ter muito mais influência da chapa eleita. Porque, se eu não me engano, a chapa eleita, se for eleita com mais de 40% dos votos válidos, acaba sendo tendo todos os membros do conselho disponíveis na entrada de mudança de gestão, assim. Se eu não me engano, alguma coisa assim. Então, no caso, sei lá, teria 150 membros e isso seria uma porcentagem maior se você diminui o total. Não sei se dá para entender, mas se você tem 150 membros totais, para você ter, por exemplo, 50%, você precisa de menos pessoas. Daí, talvez a gestão tivesse um pouco poder demais, assim. Mas, de qualquer forma, eu acho que tinha que diminuir, porque eu acho que era muito conselheiro, era muita gente opinando sem ter até tanto conhecimento ou tanta preocupação, como a gente viu nos casos, sei lá, das reuniões virtuais em que os conselheiros apareciam sem camisa, dormindo durante a reunião, enfim. Redução dos membros do comitê de gestão para 5 membros, o que é válido, porque, como eu falei no outro vídeo, o Santos tem 9, mas atualmente são 6. E aí, tipo, sei lá, se tem uma votação, como por exemplo, o exemplo que eu citei, que é o da vinda do Luxemburgo.
se uma pessoa tivesse votado, mudado o voto, daria 3-3 com o presidente sendo a favor. Então, o Luxemburgo estaria ali. 5, pelo menos, vai ter sempre uma maioria. E o aumento do prazo de tempo de sócio de 3 anos para votar, que eu sou contra, eu acho que 1 ano é um tempo razoável para você votar. Agora, sei lá, se a pessoa quiser votar nessa eleição, imagino que ela tem que se associar agora, eu não sei se exatamente já está valendo, ou então, tipo, se ela associar amanhã, daqui a 3, só na outra eleição que ela vai poder votar. Imagino que seja assim, não tenho certeza, mas eu acho que não precisaria ter 3 anos para isso. E aí, a mudança da SAF. Uma outra coisa que eu destaquei, que é uma coisa que é cara para mim, é a questão do número de sócios necessários para que você tenha uma embaixada. Então, antes, para fazer a embaixada em qualquer cidade que fosse, você precisava de 100 sócios naquela localização, né, naquela localidade. Agora precisa só de 25, então já fica bastante acessível e eu acho que as embaixadas são modos interessantes de você conseguir agregar torcedores, assim, né? Então é uma mudança que eu achei interessante. Fato é que o estatuto foi modificado, então teremos aí o Santos como uma possibilidade de se tornar uma SAF e futuramente nós podemos discutir mais sobre essa questão. Certo, pessoal? Então, esse foi o nosso vídeo falando aqui sobre a coletiva do Orlando Ribeiro, falando sobre o resultado da votação da mudança do estatuto, então, estatuto modificado por vontade dos sócios. Lembrando, eu até li em algum lugar, eu não sei aonde, mas parece que foram muito poucos votos presenciais, creio que 60 e poucos votos, e todos os outros foram mais de foram 4.000 e 3.000 e uns 400, uns quebrados aí. A maioria desses foi online, então a importância aí de permitir o voto online, que era uma coisa que também tiveram entradas com pedido de liminar para impedir o voto online, porque não estaria previsto no estatuto, eu até acho que não estaria mesmo, mas não deixa de ser mais democrático do que o Santos, com uma ampla maioria de sócios e de pessoas, né, torcedores fora de Santos, permitisse aí essa votação de forma remota, de forma online. Então, ótimo que o Santos tenha feito essa votação. Conseguiu os 2/3, então eu nem sabia, eu achei que a maioria simples daria conta, não tinha me tocado que eram 2/3, então o Santos conseguiu os 2/3. O estatuto está aprovado para mudança, não sei se altera automaticamente, mas, ao que tudo indica, o Santos poderá se tornar uma SAF no futuro com todos os benefícios e os riscos que isso traz, né? Esperamos que sejam, no caso do Santos, muito mais benefícios do que, do que riscos. Eu acredito que é possível você fazer uma transição para SAF ou digamos, uma transformação de uma maneira segura. Lembrando que teve uma mudança também no estatuto em que só exige que o Santos tenha 51% das ações, digamos assim. Antes era mais, acho que era 75%. Então vai ser talvez mais atraente para que alguém invista. E o Santos segue tendo maioria, só que é uma maioria mínima, né, para opinar. Vamos ver como é que vai funcionar isso. Lembrando também que no nosso vídeo, se você procurar aí SAF, Meninos de Fora da Vila, vai dar para ver como que funciona também, né? Vários tipos de SAF. Então, a gente discutiu isso já. Tem várias maneiras de ser feito, tem vários casos que deram errado, mas tem vários casos que deram certo. A gente está vendo aí Cruzeiro, Vasco, Bahia subindo da Série B após se tornarem SAF, então eu acho que não é uma coincidência. Acredito que da maneira como o futebol está sendo gerido, está sendo propagado, está sendo exercido no mundo, é necessário uma profissionalização nesse sentido, né, voltado para o mercado. É triste que nós, movidos à paixão, não tenhamos tanta oportunidade de mudar o nosso clube só pelo amor, mas a vida é assim, né? O mercado não perdoa ninguém, e então a gente tem que se modernizar também se nós quisermos ver o Santos competitivo, o Santos mais forte. Certo, pessoal? Então, esse foi o nosso vídeo de hoje. Muito obrigado a todos que assistiram, muito obrigado a todos os nossos inscritos. Se você não é inscrito, se inscreve no canal, dá essa força, deixa o like, compartilhe e comente o que é que você achou de tudo isso que nós falamos aqui. Comente sobre a questão do estatuto, se você é a favor, se você é contra a mudança. Bem que agora não adianta muito, né? Mas comente se você
vai querer virar sócio agora. E deixar aquele abraço, né, para quem comentou também no último vídeo, o grande Vargas. Valeu, Vargas do Vargas Santos TV. Obrigado por comentar. O Rogério Sanassi também. O Acrancadinho também comentou. Todos muito tristes, né? Porque foi o vídeo do empate com o Avaí. Mas é isso aí, tamo junto e o canal segue torcendo sempre pro melhor do Santos Futebol Clube. Muito obrigado a todos e pra cima deles, pessoal. Abraço.